agenda aqui dessa entrevista coletiva, que na verdade é uma apresentação do plano de integridade e combate à corrupção que nós estamos lançando hoje. Primeiro fizemos uma reunião do comitê que tem que aprovar o plano. Eu estou aqui hoje com a Eveline, nossa secretária executiva, com a Esther Dweck, que é a nossa ministra de Gestão e Inovação, e com o Dario Durigan, que é o nosso secretário executivo do Ministério da Fazenda, e está aqui representando o ministro Fernando Haddad. E aqui nessas duas fileiras estão os nossos superintendentes da CGU em cada estado do país. Eu queria primeiro, antes de mais nada, dizer que nós vamos fazer uma breve apresentação aqui sobre o plano e vou fazer alguns comentários para todos ficarem a par do que está acontecendo aqui hoje, agradecendo mais uma vez a presença de todos e todas, da ministra Esther, do Dario, que revela, em primeiro lugar, que esse plano é um plano de enfrentamento à corrupção e de integridade, que não é um plano só da CGU. É um plano do governo federal, com uma participação bastante intensa da sociedade civil, do setor privado empresarial e das universidades e da academia. Acho que essa é uma primeira característica que é bastante, eu diria até indispensável, ressaltar da elaboração e vai ser também da implementação do plano. Se vocês quiserem passar os slides, está aqui para mim? Não, foi direto para o fim. Como é que passa? Preciso. Eu apertei um botão aqui de seguir e foi direto para o fim. Isso. Não, esse é o último, provavelmente. Volta. Tá certo o que você está fazendo. Você está voltando para o começo. Ele tinha ido para o fim. Bom, primeira coisa que é importante ressaltar é que nós estamos agregando uma dimensão ao combate à corrupção, normalmente visto como um conjunto de ações repressivas. Nós estamos inserindo a agenda do combate à corrupção dentro de uma lógica de promoção da integridade, sem deixar de levar em consideração a importância e a relevância de enfrentar de maneira bastante incisiva e de maneira bastante enérgica os ilícitos relacionados à corrupção, mas também compreendendo que a corrupção é um problema complexo e que deve ser abordada a partir de diversas agendas, de diversas estratégias que eu vou mencionar agora há pouco. Então, essa é uma primeira dimensão relevante. Segunda dimensão relevante, nós partimos de desafios concretos, de situações específicas vivenciadas na administração pública, diagnosticadas pelos diversos órgãos da administração pública, dos ministérios, agências reguladoras, autarquias, e pela sociedade civil de uma maneira geral, para desenhar essas ações e, a partir das ações, construir os objetivos estratégicos e os eixos que eu vou mencionar agora daqui a pouco. Ou seja, foi um processo de construção de baixo para cima. Foi um processo de construção interativo e de baixo para cima, em que nós construímos a partir das preocupações da atividade de cada órgão do governo federal. Terceira dimensão relevante, envolvimento da sociedade civil, como eu mencionei para vocês. Das entidades da sociedade civil, representadas principalmente no nosso Conselho de Integridade, Transparência e Combate à Corrupção, e também da iniciativa privada, de empresas, associações empresariais e das universidades. Também assumimos como pressuposto muito relevante do plano a cooperação federativa e a cooperação interinstitucional. O enfrentamento à corrupção não é só uma tarefa do governo federal, é uma tarefa também dos estados e municípios. E a gente precisa construir isso junto e de maneira harmônica, com todo mundo caminhando não só no mesmo sentido, mas de preferência evoluindo sempre no mesmo ritmo também. Sim, fica difícil. Não tá indo. Talvez tenha pulado uns 3 slides aí, mas tudo bem. Não pulou? Vai.
Estrutura do plano. Então, quais são esses eixos que eu mencionei para vocês? Nós temos eixos temáticos, depois objetivos estratégicos e depois ações específicas. E quais são esses 5 eixos temáticos que nós desenvolvemos a partir dessa construção coletiva que eu mencionei? Primeiro, um eixo relacionado ao controle da qualidade do uso dos recursos públicos no governo federal, que é uma dimensão bastante relevante, ou seja, usar os recursos da maneira adequada, garantindo a eficiência na sua alocação e a efetividade na prestação e na entrega de serviços públicos e políticas, é super relevante para enfrentar a corrupção, porque por meio desses mecanismos nós conseguimos, evidentemente, fechar gargalos, fechar torneiras de desperdício de recursos públicos, garantindo a avaliação das políticas públicas e a melhora da sua qualidade. Depois, um eixo de integridade na relação entre o setor público e o setor privado. Corrupção é sinônimo de abuso de poder. E abuso de poder não decorre só de atuação do poder público. Também pode decorrer de atuação do poder privado. E isso é uma diretriz essencial dos planos de corrupção que estão sendo desenvolvidos no mundo inteiro hoje em dia. Até porque existem uma série de serviços públicos que são prestados pela iniciativa privada em regimes de concessão, por exemplo, e que demandam, obviamente, um cuidado nessa prestação para a população como um todo e nessa relação entre o setor público e o setor privado. Então, agendas como conflitos de interesse, agendas como integridade privada, construção de programas de compliance estão inseridas aqui. Depois, o eixo de transparência, lei de acesso à informação, garantia de ter um Estado aberto, um governo aberto à população, com participação social e com apresentação da sociedade para a sociedade sobre como os recursos públicos são utilizados, seja para garantir determinados benefícios à população ou a empresas, muitas vezes, seja na atuação específica de políticas públicas e obras públicas. Depois, o combate à corrupção estrito sensu, também com ações concretas voltadas para a repressão à corrupção. E, por fim, a agenda de fortalecimento da integridade nas instituições brasileiras de uma maneira geral. A metodologia do plano passou por um caminho de prospecção dessas ações junto aos órgãos públicos de uma maneira geral, participação da sociedade civil que fez propostas concretas, eu vou mencionar isso até em termos quantitativos para vocês, coleta de subsídios com a academia, entidades empresariais e também um elemento bastante relevante nesse processo, que é usar o próprio portfólio que a CGU tem de auditorias muito robustas e muito bem feitas ao longo desses últimos anos, que subsidiam, obviamente, diagnósticos e propostas de ações concretas. Cada auditoria da Controladoria Geral da União, ela possui uma série de recomendações direcionadas aos órgãos ou às políticas objeto dessa auditoria e que podem se transformar, e várias delas se transformaram, em ações concretas aqui também no plano. Tudo isso depois validado pela nossa análise técnica aqui da CGU e dos nossos auditores, depois a validação junto às instâncias de participação social e dentro do governo com os próprios ministérios que propuseram as ações e a Casa Civil, e depois com o comitê formado por alguns ministros que deve, do ponto de vista de governança, monitorar e supervisionar o plano. Em termos de metodologia, alguns dados relevantes. 53 órgãos da administração pública federal participaram da elaboração do plano, 30 entidades representantes da sociedade civil no nosso conselho também participaram do plano, nosso Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, 50 especialistas e universidades, enfim, dentro de universidades que participaram da discussão do plano e mais de 100 entidades do setor privado. Bom, aqui, só para finalizar praticamente, a divisão do plano em termos de ações em cada um dos eixos. 42 ações relacionadas ao controle da qualidade do uso dos recursos públicos, 60 ações relacionadas à relação Estado e setor privado,
74 ações relacionadas à transparência e governo aberto, 49 ações relacionadas à repressão, combate à corrupção e 35 ações relacionadas ao fortalecimento da integridade, fortalecimento institucional para a integridade. A distribuição dessas ações ao longo dos anos. São 260 ações, pessoal. Então, isso revela, esse número de ações revela, de fato, como foi um processo de colheita de ações em todo o governo federal, em que praticamente todos os ministérios participaram e órgãos. 111 ações vão ser executadas e implementadas em 2025, 81 ações em 2026 e 68 ações em 2027. É um plano de vigência de 3 anos. E, por fim, é importante mencionar que esse plano também vai ser monitorado durante todo o seu processo de implementação pela CGU, com supervisão e acompanhamento tanto do Comitê de Ministros destacado para fazer esse trabalho, como pelo nosso Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção, que tem uma participação bastante robusta da sociedade civil também. Nós temos, para finalizar, ações muito específicas no plano aqui presente. São, como eu falei, 260 ações, não dá para citar cada uma delas aqui. Importante destacar que são ações que envolvem vários ministérios, como eu disse. O Ministério da Fazenda, por exemplo, com ações muito específicas voltadas para também a agenda de transparência. Quando a gente fala muitas vezes da agenda de transparência, as pessoas acham que é um tema só da CGU, não é um tema do governo federal como um todo. Então, ações, por exemplo, voltadas para a transparência dos benefícios fiscais, inclusive com apoio nosso estrutural do nosso portal da transparência, muitas vezes. Ações da Receita Federal. Aqui, da perspectiva da CGU, algumas agendas muito específicas voltadas, por exemplo, para as nossas auditorias e controle da nossa agenda de participação na vivência das políticas públicas pela população de uma maneira geral. Então, vamos fazer auditorias, vamos continuar fazendo, já fizemos esse ano e vamos continuar por meio do nosso programa CGU Presente, fazendo auditorias dos municípios e dialogando com a população sobre a sua vivência naqueles serviços públicos, no uso daqueles serviços públicos. O Ministério da Gestão está aqui também, inovação com a ministra Esther, que tem uma série de agendas e ações específicas relacionadas a governo aberto, que acho que podem contribuir bastante para nós enfrentarmos os desafios relacionados ao combate à corrupção e à integridade no Brasil. Acho que com isso eu queria talvez encerrar aqui dizendo que com essas agendas nós vamos procurar garantir à sociedade brasileira, ao final desses 3 anos, um Estado brasileiro mais íntegro e capaz de aprimorar políticas públicas de enfrentamento à corrupção e aprimorar políticas públicas para a população como um todo, entregando mais bem-estar social, entregando mais justiça e entregando para a população brasileira aquilo que ela merece, que é um país desenvolvido, menos desigual e mais solidário. Então, essa é a ideia do plano como um todo. Eu queria, mais uma vez, ministra Esther, Dario, agradecer a presença de todos vocês. Se vocês quiserem fazer algum comentário, está super aberto. Acho que não vai ter pergunta, não sei se... Tá. Então, depois a gente abre a pergunta, pode ser? Da minha parte é isso. Eu não sei se tem jornalista para fazer pergunta. Ah, tá. Tá bom. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Primeiro, quero dizer que a minha felicidade está aqui nessa mesa. A gente acabou de fazer a reunião do Comitê de Ministros, onde a gente aprovou o plano, esse plano que já foi apresentado aqui pelo ministro Vinícius. Então, eu queria parabenizar o ministro Vinícius pela coordenação, a Eveline, também a secretária executiva, o IAG, que foi o servidor que tocou no dia a dia aí essa coordenação entre os ministérios, em nome dele, toda a equipe da CGU. Como foi dito aqui pelo ministro Vinícius, isso é um plano de governo, foi o governo todo participou
para propor ações e trazer coisas que vão nessa linha de uma agenda de integridade e combate à corrupção. Essa é uma preocupação enorme desse governo, e especificamente dentro do Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, como a gente faz uma defesa da capacidade do Estado de prover melhores serviços públicos à população brasileira, a gente sabe que combater a corrupção é parte dessa ação. Um Estado eficiente, um Estado que, de fato, seja efetivo e gere melhor, transforme a vida das pessoas, ela precisa também ser um Estado íntegro e sem corrupção. Então, para a gente, é uma agenda muito alinhada com o que a gente faz. O Ministério da Gestão ele tem uma ação transversal em todos os órgãos da administração pública federal, e, por isso, é uma agenda, atua muito fortemente numa agenda de integridade. A gente propôs ações em várias dimensões, né? Eu queria destacar algumas ligadas à área dos nossos sistemas de transferência de recursos e de acompanhamento de obras, né? Que, sem dúvida nenhuma, são duas áreas importantíssimas que lidam com a questão federativa, mas lidam também com grandes volumes de recursos que, portanto, são alvos importantes, aí já são alvos importantes de auditorias aqui da CGU, do próprio TCU, mas que a gente pode fazer ações de fortalecimento desses sistemas para que eles sejam também capazes de prevenir, né, ações de corrupção. Então, principalmente no âmbito do Transferigov, do Abrasgov. A gente também tem o painel nacional de contratações públicas, que, do ponto de vista da transparência, também permite, né, com divulgação de dados, permite uma avaliação importante das contratações públicas, que são, de novo, um objeto importante desse processo. A gente também tem feito na área digital do governo um fortalecimento do login do GovBR, que justamente é o login que dá acesso a mais de 4.000 serviços digitais e, portanto, é um espaço de risco, né, e, portanto, precisa ser fortalecido. O próprio plano que a gente faz de Programa de Privacidade e Segurança da Informação é muito importante. E destacar duas ações que são prioritárias do governo, mas que também entram aqui no plano como importantíssimas, que é a Carteira de Identidade Nacional e a sua base biométrica nacional e base de dados biográficos da população, que já tem tanto a gente tem atuado nisso na prevenção a fraudes e benefícios, isso é super importante, também no fortalecimento da cidadania no Brasil. Então, para a gente, essa é uma área muito importante. E uma inovação trazida pelo presidente Lula ainda na transição, que foi criar uma secretaria que hoje em dia presta serviço a vários ministérios, justamente na área de suporte, onde a gente tem aí a gestão dos sistemas de TI, a gestão de contratações públicas, que ajudou também a profissionalizar essa área e permitir uma melhor atuação numa área que também é fruto de um olhar bastante crítico das áreas de auditoria e controle. Então, acho que com isso a gente tem outras ações aí. Nós somos a Fazenda, depois da CGU, que mais contribui com ações, na sequência o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, pela nossa transversalidade e atuação justamente em garantir, né, um Estado que vá... E aí, queria terminar com as palavras do ministro, né? Nosso objetivo aqui é justamente transformar... A gente tem como missão no Ministério a transformação do Estado brasileiro, e ele tem que ser um Estado, né, íntegro, acho que isso é muito importante, mas efetivo e voltado para o combate às injustiças e um desenvolvimento mais verde, inclusive, que é o objetivo do presidente Lula, do nosso governo. Eu acho que esse está totalmente alinhado com o plano que a gente está apresentando hoje aqui para vocês. Muito obrigado e parabéns mais uma vez à CGU pela coordenação desse plano. Obrigado, ministro. Espero aí abrir para as perguntas. Olá, bom dia. Eu sou Vitória Queiroz, sou jornalista da CNN. Eu tenho duas perguntas. Uma, eu queria saber mais detalhes sobre esse plano em relação ao Ministério da Fazenda, aproveitando a presença do secretário. E também queria saber se há algum avanço em relação àquela proposta de mudar a lei de sigilo dos 100 anos, que era uma demanda que foi apresentada em setembro. Eu queria saber se teve algum avanço, já que aqui a gente mencionou a lei. Obrigada. Primeiro, bom dia a todas e a todos. Um prazer estar aqui na CGU, representando o ministro Haddad, trazendo algumas considerações. Em primeiro lugar, eu acho que o plano apresentado pelo ministro Vinícius agora, ele consolida, para além de projetar para os próximos 3 anos, ele consolida o que a gente na Fazenda traz como DNA da atuação diária.
parte importante do enfrentamento ao patrimonialismo, aos problemas, às distorções do sistema tributário brasileiro, passam por uma atuação que prima por integridade, que prima por transparência, que prima por total imparcialidade e isonomia no trato com o setor privado. Então eu fico aqui me sinto muito representado, né, com o que eu vejo no plano, que reflete o que a gente já fez em termos de princípio, em termos de ações, e projeta da mesma forma para frente o que a gente tem planejado no Ministério. Eu destacaria algumas coisas aqui que são fundamentais para trás e também para frente. A retomada do CARF com voto de qualidade da Receita, permitindo, do ponto de vista mais geral, moralizar a administração tributária e, do ponto de vista concreto, fazer com que os julgamentos e as controvérsias sejam de fato dirimidas pelo contencioso administrativo, foi um primeiro passo muito importante, muito difícil, mas ao mesmo tempo muito importante do ponto de vista do aprimoramento da relação Estado-setor privado e do aprimoramento do desenho da política com menos estímulo, menos incentivo à corrupção. Eu traria também um outro exemplo, que é o próprio PERSE, que é o Programa de Incentivo ao Setor de Eventos, que foi um programa que foi feito na pandemia, que teve a sua razão de ser, foi prorrogado depois em 2022, e sempre houve por parte da Receita Federal uma preocupação muito grande com a renúncia do programa. Então a gente sempre levou, que é um programa que tinha muito gasto tributário, levou a público, levou ao Congresso, e mais recentemente a gente fez uma alteração da lei para que a gente tivesse muito mais controle a priori, com homologação, com cadastro das empresas, e divulgamos na transparência que o ministro Vinícius mencionou, a declaração das empresas, aí não é estimativa da Receita Federal, mas a declaração de cada empresa por CNPJ, do quanto cada empresa está usufruindo, gozando de benefício tributário no âmbito do PERSE, que é muito especial porque ele tem alíquota zero. Não estamos falando de redução, nem de crédito presumido, você zera a necessidade de pagamento de tributo, o que tem trazido um impacto muito, muito relevante. Eu poderia mencionar aqui uma série de outros, como a ministra Esther mencionou, o Ministério da Fazenda é o que mais contribui com ações para o plano, não só o Ministério da Fazenda, mas como o Banco Central, a SUSEP, a CVM, parte da equipe econômica. A gente tem uma preocupação intrínseca do nosso dia a dia com essas várias questões. Mas eu fecharia aqui tratando da relação que a gente tem público-privado, principalmente com PGFN e Receita na Fazenda, que é na esteira de tentar dirimir os litígios tributários de maneira mais célere, passando mais segurança, mais credibilidade para o setor privado. Enquanto a gente tem uma flexibilidade normativa maior para lidar, para acabar com os litígios de maneira mais rápida, seja na transação tributária, seja nos vários programas de conformidade da Receita, é preciso destacar o quanto o lado ético, o lado de responsabilidade dos servidores, dos dirigentes da PGFN e da Receita, que devem ter no tratamento desses casos. Para frente, eu diria que as medidas que a gente apresentou no Congresso, as medidas que moderam o crescimento das despesas, elas trazem em si uma espécie de programa de compliance, de uma série de medidas e programas do governo que poderiam ter um crescimento da despesa e sempre crescimento real, de uma maneira mais equilibrada dentro das outras linhas e diretrizes do governo. Então, poderia mencionar aqui a Lei Aldir Blanc, o Fundo de Crescimento do Distrito Federal e uma série de outras políticas que acabam crescendo muito mais do que o arcabouço, do que o país pode crescer e incrementar em despesa, mas que vão seguir crescendo num ritmo mais adequado, que nos permite ter um olhar de compliance, de programa de integridade também para esses setores. Contribuiria com isso por enquanto, Vinícius. Obrigado, secretário Dario. Sobre a questão da LAI, essa ação especificamente está no plano, né? A elaboração do projeto de lei. Nós fizemos questão de colocá-la no plano, mesmo que nós já estivéssemos discutindo isso ao longo desse ano, porque o plano foi construído também ao longo de todo o ano. E o que eu posso dizer para vocês é que, em termos de entrega do projeto de lei
ao Congresso Nacional, a nossa expectativa é de que essa seja uma das primeiras ações, digamos, concluídas no plano, né? Claro que a aprovação da lei não depende de nós, depende também do Congresso, mas é uma das primeiras entregas que nós temos a intenção de fazer no começo do ano que vem. Ela queria complementar a pergunta. Posso complementar? Então, essa previsão, por exemplo, do projeto em relação ao sigilo seria apresentada ao Congresso e enviado ao Congresso no início do ano que vem. E aí uma coisa que eu queria deixar claro em relação à resposta do secretário Durigan é que ele mencionou a questão do pacote fiscal, que é o grande tema do momento, e aí o senhor menciona a questão da Lei Aldir Blanc. O senhor avalia, então, que esses projetos da Lei Aldir Blanc, eu queria entender como isso pode estar contemplado no plano em relação a essa discussão do Congresso. O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse tema, por favor? Obrigada. Não, pode falar. Eu já respondi minha parte, né? Não, veja, aqui do lado da Fazenda, o que a gente passou em revisão durante o ano de 2024 foram as despesas públicas. O ano de 2023 foi um ano muito importante para a recomposição fiscal do lado da Receita. Várias distorções e várias incongruências no nosso sistema tributário foram corrigidas no ano passado. Eu não preciso nem falar aqui de reforma tributária, que inclusive vai dar um aporte importante aqui nos programas de transparência e integridade do governo, que a tributária ela vai trazer ganhos de sonegação, racionalidade em termos de fiscalização para o setor privado e também para a administração tributária. Mas o ano de 23, independentemente da reforma tributária, que é um ganho enorme, estrutural, talvez o maior ganho que o governo Lula 3 vai dar para a economia, a gente recompôs a entrada de receita no governo federal, seja tributando o fundo em paraíso fiscal, seja retomando o CARF como um órgão funcional que toma menos tempo e termina os seus processos, seja limitando a subvenção de ICMS para fins de aproveitamento de benefício tributário no âmbito da União, e o resultado foi visto em 24. Então, em 23, a gente apresentou essas prioridades, foram aprovadas no Congresso, e em 24, a receita tem sido recomposta. No ano de 24, a gente passou em revista as despesas. Ao passar em revista as despesas, a gente consegue se aprofundar no eixo 1 do programa de integridade, que é a melhoria do gasto público. Então, dos vários itens que foram apresentados no pacote de ajuste fiscal, né, no pacote de moderação do crescimento das despesas, a todo momento foi feita essa avaliação da qualidade do gasto, né, e do crescimento do gasto compatível com o crescimento orçamentário geral. Então, o objetivo principal do pacote que foi apresentado ao Congresso é fazer com que algumas despesas que cresciam num patamar acima do que o arcabouço fiscal permite crescer, fossem moderadas com o tempo. E a gente passou em revista vários desses itens, o fundo do DF, a Lei Aldir Blanc e uma série de outros temas que estão apresentados e estão em discussão no Congresso Nacional. Próxima pergunta. Bom, ministros, bom dia. Fábio Amato da TV Globo. Tá ouvindo aí? Deixa eu só pegar aqui que eu fiz umas anotações. Seguinte, primeiro eu queria só entender, o plano que vocês estão apresentando hoje, eu não consegui ler inteiro aqui, não deu tempo, mas pelo que eu entendi... Você tem um final de semana inteiro para ler. Mas pelo que eu consegui entender aqui, ele traça, né, faz um mapeamento das ações que são necessárias, bem... indica ali quais seriam as prioridades, mas as ações efetivamente que vão ser adotadas para atingir isso ainda não está definido, seria definido num segundo momento, é isso mesmo? Não. As 260 ações, elas estão todas definidas e elas estão todas no site, não sei se já estão agora no ar, estão todas lá. Tá, ok, porque eu tinha anotado aqui, por exemplo, né, eu não tinha achado as ações concretas e queria, se o senhor pudesse detalhar um pouquinho mais para a gente o que seria feito de mais de concreto. Então, quais seriam as ações mais concretas, por exemplo, no aprimoramento da lei anticorrupção e da 8.112, em relação ao fortalecimento das leniências, em relação aqui às agências, aprimoramento em processo de outorga, fiscalização, o que seria feito exatamente, controle do Bolsa Família, do CAD Único. A colega já perguntou da reforma da LAI aqui, se o senhor poderia entrar em mais detalhes também do que seria proposto.
do fortalecimento dos mecanismos de transparência e integridade do Codevasp, que normalmente aparece, né, com frequência aparece em escândalos aí de corrupção. Além disso, se o senhor pudesse, eu queria também, como é que fica a discussão sobre a transparência nas emendas parlamentares em meio a tudo isso? E se tem uma estimativa de custo desse plano, né, para a adoção dessas medidas, e se esse orçamento já está aprovado ou se ainda depende de liberação de recursos. É isso. Vou começar pelo fim, tá? Todas as ações, elas são de responsabilidade, enfim, são de responsabilidade dos ministérios e na medida em que eles se comprometem com essas ações, eles têm que se comprometer inclusive, orçamentariamente, né? Então, isso está resolvido. Não que todas elas, boa parte delas, dependam de alguma mudança orçamentária recursos orçamentários muito relevantes, algumas sim, outras não. Mas, sim, tem algumas questões que para nós são relevantes. Então, como você fala sobre a questão da LAI, né? A nossa proposta, não fazia sentido a gente colocar a proposta de projeto de lei no plano, né? Mas a nossa proposta é uma proposta, por exemplo, que envolve a extinção do prazo de 100 anos, né? No lugar outra regra específica, né, que possibilite algum tipo de revisão periódica, por exemplo. Isso está sendo discutido, inclusive, dentro da Casa Civil, mas a gente já avançou muito, a proposta está quase pronta, né. Em matéria da Lei 8.812, que é a Lei dos Servidores Públicos, está aqui o Ricardo, que é o nosso corregedor. Nós também temos uma proposta de alteração da lei que já está sendo discutida dentro do governo, que visa emplacar ou imprimir na Lei Geral dos Servidores, no capítulo específico relacionado a regime disciplinar, uma modernização na identificação dos ilícitos, né? Inclusive algum nível de detalhamento sobre eles, com regras de dosimetria específicas e também com a incorporação de uma lógica que já foi incorporada pelo setor privado em vários microsistemas jurídicos no país de composição e negociação, às vezes de acordos, não vai ter necessariamente esse nome, mas para usar a expressão que todo mundo conhece, de acordos de leniência ou de composição de conflitos, né? Então, isso, por exemplo, em relação a 8.112. Em relação à lei anticorrupção, nós temos uma preocupação muito grande, e está aqui o Marcelo também, que é o secretário de Integridade Privada, com o fato de que os acordos de leniência hoje, eles não cumprem a sua missão institucional completamente, ou digamos, em todo o seu potencial, digamos assim, em matéria de lei anticorrupção. Eles são acordos de leniência que muitas vezes fazem essa composição depois da investigação e do processo administrativo já aberto. Eles não são um instrumento primordialmente utilizado hoje na lei anticorrupção para detectar ilícitos, como, por exemplo, você conhece bem no caso da Lei de Defesa da Concorrência, né? Então, nós precisamos reorganizar esses incentivos dentro da lei anticorrupção, por exemplo, e dentro das nossas práticas, não é só uma questão de mudança normativa, para que o acordo de leniência possa, pelo menos, cumprir um pouco esse papel, né? Deixa eu pensar aqui em mais alguns outros exemplos, para não ter que... Senão vou ter que passar o plano inteiro. Em relação às agências reguladoras, um ponto que é relevante para nós. A corrupção, e não é só em relação às agências reguladoras, a atividade reguladora do Estado como um todo. Ela não reside apenas nas agências. Reside no Ministério da Fazenda, reside no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde e assim por diante. A corrupção está muito associada, às vezes, a abuso de poder, né? E o abuso de poder, público ou privado, está associado a um espaço de decisão que você tem numa determinada situação concreta, né? Então, por exemplo, se eu sou secretário de uma área específica do governo que tenho que lidar com licenciamentos e outorgas, ou numa agência reguladora para empresas
poderem prestar um determinado serviço ou para serem autorizadas a fazer uma determinada atividade produtiva? Se eu tenho como manejar esse processo para, dentro de um espaço de discricionariedade, interpretar a lei para garantir um benefício para alguém e não garantir para outro, ou para colocar um processo que está embaixo na fila, em cima na fila, por uma ausência de digitalização, por exemplo, eu tenho uma oportunidade de corrupção. Não estou dizendo que todas as pessoas que têm esse espaço para fazer isso fazem. Acho que, aliás, quem faz é uma grande minoria, ou uma pequena minoria, melhor dizer assim, né? Mas esse espaço existe. Então, quando nós trazemos aqui para o plano uma série de situações em que a gente coloca nas ações, depois você vai poder ver, em que a gente está propondo fazer malha fina em alguns lugares, que a gente está propondo modernizar o processo de licenciamento e outorga numa determinada agência reguladora sobre um determinado serviço ou produto, é exatamente para reduzir esse espaço de discricionariedade, né? E a gente tem várias ações assim no plano, inclusive várias delas propostas pelos próprios órgãos. Algumas decorrem, como eu mencionei aqui, de uma atividade de auditoria da CGU, que aponta, em muitas situações, essas necessidades de melhoria, mas algumas advêm, inclusive, das próprias agências. Outra coisa importante, aí eu finalizo. Questão relacionada aos benefícios, de uma maneira geral. Quando a gente fala de benefícios, o Dario já apontou esse ponto aqui, vamos usar aqui não do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista amplo. Normalmente, as pessoas estão olhando para fraudes em processo de concessão de benefícios, como o BPC, por exemplo, Bolsa Família, direitos relacionados e organizados ou prestados serviços pelo INSS e assim por diante. Nós também temos o lado, muitas vezes, de questões tributárias, né? O que nós estamos propondo fazer aqui é organizar com os ministérios, e isso é um papel, digamos assim, essencial da atividade de controle da CGU, nossa agenda de fiscalização e combate a esses tipos de fraude, né? A gente já faz isso no nosso cotidiano, está aqui o secretário Ronald, que é o secretário federal de controle interno, já fazemos isso no nosso cotidiano. O que nós estamos propondo claramente aqui é organizar essas agendas de uma maneira prioritária para a nossa atividade, né, de combate à fraude e desperdício nessas agendas. E, só para dar mais um exemplo, eu juro que eu termino, em várias entrevistas, palestras e, enfim, diálogos que a gente tem com as instituições de uma maneira geral, eu menciono o programa Alice, que é um software de análise de licitações e contratos, né? Esse software ele dispara sinalizações para os nossos auditores, a partir das quais são geradas análises pelos nossos auditores e auditoras sobre um determinado contrato, um determinado edital de licitação e assim por diante. Invariavelmente, esse software com os nossos auditores, o trabalho dos nossos auditores, permite que nós consigamos uma economia, em vários casos, de milhões de reais nesses editais, né? Recentemente, no estado de Santa Catarina, nós utilizamos fizemos uso desse software e trabalhamos em auditorias que promoveram reduções de mais de 60 milhões de reais em editais de licitação de obras rodoviárias no estado. Isso tudo fonte do trabalho, fruto do trabalho das nossas equipes nos estados, inclusive aqui os superintendentes. Então aqui eu agradeço ao trabalho de todo mundo nesse tipo de agenda. Esse software a gente quer que ele seja disponibilizado, isso está no plano, para todo o governo federal, né? Não é só a CGU que vai fazer uso dele. E também para os estados e municípios, né? O que vai robustecer muito a capacidade desses órgãos de também promoverem essa atividade de controle, né? Às vezes, em função dessas auditorias, inclusive,
nós detectamos casos de corrupção. E por fim mesmo, nós estamos prevendo alguns mecanismos aqui dentro do plano de fortalecimento da nossa parceria com órgãos de controle, de fiscalização e de combate à corrupção na ponta, como é o caso, por exemplo, da Polícia Federal, né, que participa conosco de uma série de operações ao longo do ano, e que é um trabalho que a gente pretende sempre intensificar cada vez mais. Falei muito, mas você também, né, fez uma pergunta aqui. Ainda faltou. Me falaram nos media trainings que eu não precisava responder tudo. Mas vamos lá. Eu sou daqueles repórteres das antigas, né? Você não é tão antigo assim, mas tudo bem. Não, se poderia esclarecer se entre essas medidas, de alguma maneira, afeta as emendas parlamentares. Nós fazemos auditorias aqui na CGU com frequência sobre usos de recursos públicos, né? Fizemos várias auditorias ao longo desses anos sobre obras da Codevasf, por exemplo, e assim por diante. É natural na nossa atividade cotidiana que, na medida em que as emendas parlamentares têm os seus valores aumentados, a parte do orçamento vinculado a emendas parlamentares aumenta ao longo dos anos, proporcionalmente, né? Saímos de 5 bilhões para, acho que quase 50 bilhões, quase 25% do orçamento discricionário do governo. É natural que as nossas auditorias acabem contemplando mais trabalhos envolvendo emendas parlamentares. O que nós tivemos esse ano, talvez de diferente, foi o fato de que houve decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal determinando que a CGU fizesse auditorias, inclusive auditorias específicas envolvendo ONGs, por exemplo, como, enfim, trabalho aqui da turma nos últimos 3 meses, dos superintendentes e também das nossas equipes aqui, foi muito intensificado nos últimos meses em função, inclusive, dessas demandas, né? Então, esse trabalho, ele se incorpora no plano a partir dessa perspectiva, né, de que nós, por exemplo, temos uma decisão recente do ministro Flávio Dino, referendada pelo Pleno do Supremo, de que nós temos que continuar e intensificar a nossa análise sobre emendas parlamentares destinadas a ONGs, né? Então, obviamente, isso nem precisa entrar no plano, né, porque é uma decisão judicial, se sobrepõe, inclusive, nessa perspectiva. Então, é assim que a gente está trabalhando essa questão. Podemos encerrar, pessoal? Você fez a pergunta por todo mundo? Gente, obrigado. Eu queria, só mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo aqui. Agradecer a presença dos secretários, da Ana Túlia, que é a nossa secretária de Acesso à Informação, Marcelo já mencionei, da Renata, que está aqui representando a Secretaria de Integridade Pública, já que a Isabela vai nos deixar e se tornar diretora do Banco Central, o Ronald, secretário de Integridade, o Ricardo, secretário federal de controle, não sei porque que eu falei da Isabela e joguei para o Ronald. O Ricardo Wagner, que é o nosso secretário. Não estou te jogando para lá não, fica tranquilo, tá? Não. Acho que deu um spoiler. Talvez você queira, mas não é o caso. O Ricardo Wagner, ato falho. O Ricardo Wagner, que é o corregedor geral, e a Ariana, que é a nossa ouvidora geral da União. Todos aqui presentes, junto com todos os nossos superintendentes, que são responsáveis por fazer a CGU estar presente no Brasil inteiro e tem feito um trabalho maravilhoso ao longo desses anos. Eu queria agradecer a todos e todas e a essa pessoa aqui do meu lado, que é a Eveline, que é a secretária executiva que assumiu essa bronca no começo do ano comigo e que está aqui feliz porque eu elogiei ela 3 vezes essa semana.
Eu falei para ela que eu estou guardando os esporros para o ano que vem, para ela conseguir terminar o ano em paz. Obrigado, pessoal, e boa tarde a todos. O Ministério da Saúde anunciou novas medidas para promover a saúde da população negra no Brasil. Edital lançado pela pasta nesta quinta-feira vai selecionar 17 bolsistas de diversas regiões do país para atuar como apoiadores estratégicos no fortalecimento das ações voltadas à saúde da população negra junto às secretarias públicas estaduais de saúde. Eles serão responsáveis por criar e monitorar planos operativos que atendam às necessidades regionais. A iniciativa faz parte do pacote Saúde Sem Racismo, Políticas pela Igualdade Racial, e prevê investimento de R$32 milhões nos próximos 3 anos, com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Segundo a pasta, as ações incluem a criação de um Observatório Nacional com indicadores de saúde, oficinas de formação, qualificação de gestores e trabalhadores da área e visitas técnicas para fortalecer a equidade étnico-racial do Sistema Único de Saúde, o SUS. Para o chefe da Assessoria Especial para a Equidade Racial em Saúde da pasta, Luiz Eduardo Batista, a iniciativa representa um avanço significativo no combate às desigualdades raciais no SUS. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Diego Freitas. De acordo com o novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta-feira, dia 11, o Brasil registrou a menor taxa de mortalidade por AIDS desde 2013, com 3,9 óbitos por 100 mil habitantes em 2023. Além disso, o número de usuários da profilaxia pré-exposição dobrou nos últimos 2 anos, passando de 50,7 mil em 2022 para 109 mil em 2024. A PREP, distribuída gratuitamente pelo SUS, é um dos pilares da estratégia brasileira para prevenir infecções por HIV. Outro avanço importante foi o cumprimento de mais uma meta global da ONU. Em 2023, 96% das pessoas vivendo com HIV no Brasil foram diagnosticadas, superando o objetivo de 95%. Com isso, o país já atinge 2 das 3 metas de eliminação da AIDS como problema de saúde pública, com 2 anos de antecedência. Esses avanços fazem parte do Brasil Saudável, programa que busca eliminar ou reduzir doenças que afetam populações vulneráveis, reforçando o compromisso do governo federal com a equidade em saúde. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou que os resultados refletem um esforço conjunto entre governo, sociedade civil e movimentos sociais, ressaltando o compromisso com políticas de saúde inclusivas e eficazes. A expansão do diagnóstico e o aumento da adesão ao tratamento antirretroviral também garantem mais qualidade de vida para os pacientes. Embora os números sejam positivos, o Ministério da Saúde aponta desafios, como reconectar pessoas que interromperam tratamentos em gestões anteriores e garantir acesso universal à terapia antirretroviral. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. O Brasil já ultrapassou o total de turistas estrangeiros registrados em 2023, alcançando 5.967.000 visitantes internacionais até novembro de 2024, conforme dados divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Embratur e a Polícia Federal. O número representa um aumento de 12,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, com 679.971 visitantes a mais, marcando o maior resultado da série histórica para os primeiros 11 meses do ano.
Apenas em novembro, o Brasil recebeu 560.732 turistas internacionais, o segundo melhor resultado para o mês na série histórica. Para ampliar ainda mais esses números, o governo federal vai lançar em janeiro de 2025 o Programa de Aceleração do Turismo Internacional PAT. A iniciativa prevê investimentos de R$ 63.600.000 para criar novos voos internacionais e gerar 500 mil novos assentos em um ano, aumentando o fluxo turístico em várias regiões do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Basta uma pessoa abrir a boca para você ver de onde ela vem. Porque as doenças bucais, elas dizem muito da condição socioeconômica das pessoas. Então, de fato. E o Sistema Único de Saúde é isso, né? Ele é um direito do povo brasileiro, né? E a saúde bucal está dentro dele, então é isso mesmo, de entregar o direito. Você provavelmente já viu uma imagem que de vez em quando volta a circular na internet. É uma foto de uma família. Há versões entre pai e filha, pais e crianças, um casal. Um dos integrantes da família está sem um dente da frente e a legenda da foto diz para você valorizar o dentista, porque a mesma pessoa teve a sobrancelha retirada na edição, mas a primeira coisa que você percebeu foi o sorriso dela. É uma imagem que fala sobre a importância do cuidado, mas também do impacto negativo que problemas bucais podem trazer para a nossa autoestima. O Ministério da Saúde entendeu que esses cuidados são questões de dignidade humana, mexem não apenas com a saúde, mas também com o nosso amor próprio. Foi nesse contexto que surgiu a Política Nacional de Saúde Bucal, mais conhecida por Brasil Sorridente, que oferece acesso a serviços odontológicos gratuitos no Sistema Único de Saúde, o SUS, e muda a vida de milhares de brasileiros. Eu sou Débora Fortuna e no episódio do Papo Saúde de hoje nós vamos falar sobre a importância de políticas de cuidados odontológicos e mostrar como isso é uma questão de cidadania. Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam. O cuidado em saúde bucal para a população sempre esteve presente. A coordenadora-geral de saúde bucal do Ministério da Saúde, Doralice Severo da Cruz, explica que desde a Lei 8080, que criou o SUS, já existe a política de saúde bucal. O problema é que ela não estava explícita dentro da Lei Orgânica de Saúde. E aí, em 2004, no primeiro mandato do presidente Lula, houve uma expansão da saúde bucal e também a criação de novos serviços. O que a Doralice explica é que antes, os municípios atendiam urgências e procedimentos mais básicos, mas com as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal, houve a expansão da rede e foi possível criar novos serviços. Criar novos serviços para levar a integralidade em saúde bucal para as pessoas. Para elas poderem, se precisassem de um tratamento de canal, ter onde fazer, se precisassem de uma prótese, ter onde fazer e outras especialidades mais. Mas, de 2016 até 2022, de fato, a saúde bucal sofreu muito, né? E então nós encontramos, no início de 2023, uma saúde bucal bastante desfinanciada. E quando você desfinancia uma política, ela vai se sucateando. Nós encontramos a saúde bucal sem financiamento, sem recurso para 2023, não havia nenhum recurso para expansão em 2023. Mas com a PEC da transição, que o presidente Lula negociou, aí nós conseguimos um aporte de recursos bastante importante que nunca antes a saúde bucal teve, e agora em 2024 da mesma forma, e 2025 da mesma forma, né? Eu espero. Eu espero. Porque, claro, né, nós vamos ter de fato recurso para 2025 depois da publicação da LOA, né? Mas nós sabemos que o presidente, ele tem essa política como uma das prioridades, e a saúde bucal uma das prioridades do governo, né? Então a gente está podendo ampliar mais, aumentar a cobertura, ampliar serviço, entregar equipamento, melhorar o atendimento do programa de saúde na escola com relação à saúde bucal. Várias outras ações que a gente está podendo fazer agora porque, né, a prioridade voltou.
cáries, inflamação na gengiva, mau hálito, perda do paladar, dificuldades para falar, mastigar ou engolir são alguns problemas que podem estar atrelados à falta de cuidado bucal. Mas essa falta de cuidado também pode afetar outras partes do corpo, como causar doenças cardiovasculares, pneumonia, artrite reumatoide, diabetes e demência. Por exemplo, a doença periodontal, né, que prejudica quem é diabético, por exemplo. Quem tem doença periodontal tem dificuldade em controlar os seus níveis glicêmicos, por exemplo. E é uma via de mão dupla. Tanto o diabetes prejudica a doença periodontal, né, faz com que a doença periodontal seja mais agressiva, quanto a doença periodontal também prejudica por causa dos níveis glicêmicos que a pessoa tem uma dificuldade maior em controlar. Infecções dentárias, infecções gengivais, também tem uma influência importante para doenças cardiovasculares. Ontem mesmo nós estávamos numa live com o pessoal lá de Alagoas e uma professora da Universidade Federal do Maranhão estava mostrando para nós as pesquisas, né? A obesidade, por exemplo, eles já encontram alguma associação entre problemas dentários, cárie na infância, na adolescência, com doenças crônicas na vida adulta. Então, a saúde bucal, embora as pessoas às vezes pensem que isso é muito estético, né? Muita gente vai muito pelo lado estético, mas assim, é claro que a estética é importante, né? Porque a pessoa tem a autoestima dela, etc. Mas ter saúde bucal, você poder mastigar, você poder comer aquilo que você tem vontade, né? Você poder sorrir, você poder beijar, você não ter mau hálito, não se sentir constrangido, é fundamental, né? De vários pontos de vista. A falta de saúde bucal está entre os problemas de saúde que acentuam a desigualdade brasileira. Enquanto algumas pessoas conseguem pagar tratamentos caros em clínicas particulares, outras não. Por isso é necessária uma política pública. Basta uma pessoa abrir a boca para você ver de onde ela vem. Porque as doenças bucais dizem muito da condição socioeconômica das pessoas, né? Então, de fato. E o Sistema Único de Saúde é isso, né? Ele é um direito do povo brasileiro, né? E a saúde bucal está dentro dele, então é isso mesmo, de entregar o direito. E eu digo, sabe, que isso é uma narrativa, né? Dizendo que saúde bucal, ela é muito cara dentro do Sistema Único de Saúde, e não é, sabe? Porque, por exemplo, dentro do Sistema Único de Saúde você entrega equipamentos, esses equipamentos eles têm de 5 a 10 anos de uso sem problema nenhum. Os materiais que você compra, sempre o Sistema Único compra em grana de quantidade, então ele escala, então o preço fica menor, né? E a promoção da saúde com a fluoretação das águas de abastecimento, o creme dental fluorado, né? Que a gente também precisa entregar para as pessoas. A promoção da saúde e a prevenção de doenças bucais, isso é importante para a gente diminuir o custo da pessoa ter que procurar uma especialidade e tal. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é isso. A Política Nacional de Saúde Bucal, ela pensa no cuidado, né? Então, é desde não deixar as pessoas adoecerem, né? Fazer as nossas ações para que as pessoas não adoeçam, mas aquelas que adoecem terem o cuidado. E isso, dentro do Sistema Único de Saúde, eu, sinceramente, não avalio como uma política cara que despende um volume enorme de recursos. Pelo contrário, o ganho é tão grande que o que a gente coloca de recurso é um investimento, né, na saúde das pessoas. Mas quais são os tratamentos que estão disponíveis? A Doralice explica. A gente costuma falar na rede de atenção em saúde bucal. Então, essa rede de atenção, ela tem serviços na atenção primária, que é nos postos de saúde. Ela tem serviço de urgência, que é nos pronto-socorros, nas UPAs. Tem a atenção hospitalar, dentro dos hospitais. Tem os nossos centros de especialidades odontológicas e também serviços de especialidades em saúde bucal e os nossos laboratórios regionais de prótese dentária. Então, a saúde bucal no Brasil, ela tem uma parte que é mais básica, que é dentro da unidade básica de saúde, e os serviços de especialidades, onde você pode ter acesso a tratamento de canal,
cirurgia, uma cirurgia um pouco mais complexa, tratamento periodontal, que é o tratamento de gengiva. Você pode também obter a sua prótese ou dentro do centro de especialidades odontológicas, ou mesmo em alguns municípios, na própria unidade básica de saúde. O tratamento a pessoas com necessidades especiais, a pessoa com deficiência, e também ao estomatologista que cuida das lesões bucais. Essas são as especialidades que você pode acessar nos centros de especialidades odontológicas e também nos serviços de especialidades odontológicas, que são serviços para municípios com 20 mil habitantes ou menos. Então tem lá, o gestor pode escolher até 3 especialidades, né? A especialidade que o território dele mais necessita, e ele também pode levar a integralidade, a gente consegue levar a integralidade para os municípios de menor porte. Temos os laboratórios regionais de prótese dentária, que é um serviço que nós cofinanciamos para que o município possa ofertar prótese total, prótese parcial removível, prótese fixa para a sua população. Temos unidades odontológicas móveis que auxiliam a equipe da unidade básica de saúde aí em locais muito distantes, né? Então nós temos municípios imensos no Brasil, né? Então a equipe utiliza essa unidade odontológica móvel para ir até a população, né? Que é mais fácil a gente ir do que a população vir, né, nesses municípios de grande extensão territorial. E também temos essas unidades odontológicas móveis para atendimento às pessoas em situação de rua, nas capitais maiores. E também, claro, o atendimento em hospital, o serviço de bucomaxilofacial. Às vezes, nós temos muitas pessoas com deficiência que a gente não consegue atender se não for sob anestesia geral. E aí, nós também temos esse serviço, né, porque a gente entende que pais ou responsáveis que têm criança com necessidade especial, isso faz com que a vida toda desses pais, desses responsáveis, eles têm que se adaptar ao atendimento daquela criança, né? Então, o cuidado em saúde bucal dessas pessoas é fundamental, sabe? Para que eles não tenham dor, para que eles estejam bem assistidos, né? Também para dar um conforto para as famílias também. Afinal, quem tem direito a acessar essas políticas? Toda pessoa que estiver no território brasileiro tem acesso. A nossa porta de entrada preferencial é a unidade básica de saúde. Então, a unidade básica de saúde tem lá a equipe de saúde bucal e o morador daquele território pertencente àquela referência, né, daquela unidade de saúde, ele pode ir até a unidade, dizer da sua necessidade, a partir daí ele entra no sistema, entra no cuidado, né? E aí ele vai ser atendido nas necessidades dele. Um dos desafios da política é a expansão, ou seja, chegar a mais municípios. Nós precisamos expandir muito ainda, né? Nós queremos chegar até 2027 com 90% de cobertura. A ministra Anísia sempre diz isso e a gente espera que a gente consiga mesmo, né? Até 2027. Nós queremos fazer também isso ainda... não passou pelo nosso crivo e pelas autorizações, né? Mas existem alguns municípios que têm muita dificuldade em prover o profissional, em fixar o profissional lá. Então nós queremos conversar um pouco sobre isso. Estamos fazendo formação de técnico em saúde bucal, porque a gente tem certeza que uma equipe que possui esse profissional técnico em saúde bucal, ela atende muito melhor e mais a população. E atender uma diversidade de regiões. O Brasil é muito díspare. Então nós temos as nossas vias líquidas, o nosso Brasil profundo, as nossas aldeias indígenas. Todas essas dificuldades de acesso são para nós um desafio. Como é que eu chego, por exemplo, num local distante onde não tenho luz elétrica? Como é que eu atendo essa pessoa sem a luz elétrica? Então a gente tem aí o desafio de novos equipamentos, utilizando o Complexo Econômico Industrial da Saúde, para que a gente possa criar novas formas, novas soluções de atendimento. Então, o acesso para nós é um dos desafios mais importantes. A qualificação das equipes também. A educação permanente, ela é absolutamente necessária dentro do Sistema Único de Saúde para qualquer profissional. Para nós também, então para nós é um desafio importante, mas são desafios que nós sabemos onde nós queremos chegar. E a gente sabe por onde ir. Então, a gente espera que até o final dessa gestão a gente tenha avançado bastante já. A porta de entrada para ter acesso ao programa é através da atenção primária, ou seja, por meio das unidades básicas de saúde e nas unidades odontológicas móveis.
Quando são necessários procedimentos mais complexos que necessitem de atendimento especializado, por exemplo, a equipe de saúde bucal encaminha o paciente aos centros de especialidades odontológicas, aos serviços de especialidades em saúde bucal e, caso a necessidade não seja atendida na assistência especializada, aos hospitais. Além desses serviços, a política conta com laboratórios regionais de prótese dentária responsáveis pela etapa de confecção laboratorial de próteses dentárias, servindo como ponto de apoio para as equipes de saúde bucal. Esses serviços, em conjunto, formam a rede de atenção à saúde bucal. O Papo Saúde termina por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você. A segunda edição do Renegocia, mutirão de negociação de dívidas, promovida pela Secretaria Nacional do Consumidor, começa nesta segunda-feira. A ação vai até 17 de janeiro de 2025 e oferece à população condições especiais para renegociar dívidas com bancos, empresas de água, luz, telefonia, entre outros setores. Os consumidores participantes vão ter acesso a descontos em juros, prazos ampliados para pagamento e opções de parcelamento. As negociações podem ser feitas online pelo portal consumidor.gov.br ou presencialmente, nos PROCONs estaduais e demais órgãos de defesa do consumidor participantes. Nesta edição, terão prioridade vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, moradores ribeirinhos da região norte do país, povos indígenas e mulheres chefes de família. Para mais informações, consulte o site consumidor.gov.br. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima. A loja de roupas femininas, gerenciada pela Priscila Carmo de Oliveira, teve a 8ª unidade inaugurada em fevereiro deste ano em um shopping na região central de Brasília. No início, apenas uma vendedora foi contratada, mas o movimento crescente fez o número de colaboradoras aumentar. Aumentou o fluxo de clientes, aumentou a quantidade de vendas e hoje eu estou com 3 vendedoras em loja. Venda toda hora, movimentação, clientes novos. Não foi só a loja gerenciada pela Priscila que viu o movimento crescer nos últimos meses. Em todo o país, as vendas no comércio varejista subiram 0,4% em outubro, comparado a setembro, que também já havia registrado crescimento em relação ao mês anterior. Em 2024, o varejo acumula alta de 5% e, comparado a outubro do ano passado, o setor de tecidos, vestuário e calçados cresceu quase 8%, enquanto o varejo em geral subiu 6,5%. O gerente de pesquisa mensal do comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Cristiano Santos, destaca outros resultados do comércio varejista. De setembro para outubro, das 8 atividades pesquisadas para o comércio varejista, 6 tiveram resultados no campo positivo, com variações maiores, como imóveis e eletrodomésticos, com 7,5% de crescimento, e também equipamentos e material para escritório, com 2,7%. Os bons resultados da economia também são sentidos na indústria, que avançou 5,8% em outubro deste ano, comparado a outubro de 2023. No acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento chega a 3%. O economista e professor de finanças William Bagdasarian explica que os resultados positivos da indústria se devem também a medidas de apoio adotadas pelo governo. O Ministério da Indústria e Comércio trouxe algumas medidas que, de fato, ajudaram assim, para restaurar a capacidade industrial do país. Então, ele reflete esse momento da economia. Já o setor de serviços registrou alta de 1,1% em outubro, comparado a setembro, batendo o recorde da série histórica. O setor está 17,8% acima do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020. A alta do mês foi puxada principalmente pelos serviços de transportes, que cresceram 4,1%. Outro setor em alta foi o de serviços profissionais, administrativos e complementares, que cresceu 1,6% em outubro, comparado a setembro. Reportagem Luana Karen.
Uma pesquisa inédita da Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizada para o Ministério das Mulheres, revela que conteúdos misóginos na internet acumulam bilhões de visualizações. Criadores de conteúdo promovem ideais masculinistas, ou seja, usando termos ofensivos disfarçados de mensagens sobre desenvolvimento pessoal masculino. Foram analisados 76 mil vídeos de cerca de 7.800 canais, com mais de 4 bilhões de visualizações e 23 milhões de comentários. O objetivo da pesquisa é traçar um panorama da misoginia no mundo digital para ajudar a nortear as políticas públicas de combate ao ódio e à violência de gênero na internet e fora dela. E é um dos instrumentos para tentar atingir a meta feminicídio zero, prioridade do governo federal, como explica a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Nós precisamos falar com os homens, nós vamos estar no carnaval também com feminicídio zero, e o ano que vem é definir novas estratégias para que nós possamos também enfrentar esse tipo de ódio. A responsabilização das redes sociais por conteúdos de seus usuários está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, o governo federal defende um diálogo mais estreito com a Corte e o Ministério Público Federal. É o que destaca o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, João Brant. Nós precisamos, de fato, de novas regras para que possa se avançar nessa direção de proteção de direitos, aqui especialmente de meninas e mulheres no ambiente digital. A advogada, que também é especialista em questões de gênero, Isabela Jamar, afirma que o aumento dos casos de violência contra a mulher tem a influência da disseminação de conteúdo misógino nas redes. O que esse discurso ele faz? Ele simplesmente empodera esses homens para praticarem, para sair do campo virtual e praticar a violência real. O relatório Golpes, Fraudes e Desinformação na Publicidade Digital Abusiva contra Mulheres teve como foco as redes sociais e plataformas Facebook, Instagram, Messenger e Audience Network. Reportagem Luciana Colares de Holanda.